Olá pessoal, hoje vou trazer um vídeo especial para vocês falando sobre as 10 coisas que você precisa saber antes de você vir para a Espanha. E tem uma listinha aí super especial e a primeira delas é: qual é o seu objetivo ao vir para a Espanha? Porque isso vai definir tudo o que você precisa saber sobre aqui, sobre a Espanha. Por exemplo, se você vem como turismo, o que você precisa saber? Você precisa saber as regras para poder passar ali no aeroporto, quanto dinheiro você precisa ter para a quantidade de dias que você vai passar de turismo, já precisa ter uma reserva no hotel, já precisa ter um cronograma dos lugares que você vai visitar. Do que você vai fazer, precisa saber o que você vai responder quando for passar na imigração do aeroporto para que você não seja deportado. Eu conheço muitas pessoas que passaram ali pelo aeroporto e não chegaram a ser entrevistados. É claro, eles não entrevistam a todos, eles têm ali um tipo de seleção para saber quem eles vão entrevistar e quem não. E muitas dessas coisas também às vezes vêm do país que você saiu. Por exemplo, se você veio do Brasil, a própria inteligência do Brasil seleciona os turistas suspeitos e os turistas que eles acreditam que não tenham problema nenhum e já envia essa lista para o aeroporto de Espanha, que é, se for o aeroporto onde você for fazer a primeira parada, dizendo quais pessoas são suspeitas e que possivelmente eles vão parar e vão fazer uma entrevista e vão fazer busca e tudo mais. Então, se você vem como turista, você precisa saber que tipo de pergunta eles podem te perguntar ali no aeroporto, mesmo que não perguntem, é importante você saber. Você precisa ter o valor correspondente à quantidade de dias que você vai ficar. Então, supondo, as pessoas que vão para outros países e vão ficar como turista ali e depois pretendem ficar, entrar como turista e ficar no país, precisa saber de uma coisa. Se você vai fazer o turismo de uma semana, você vai ter que ter o valor correspondente a uma semana. Agora, se você compra passagem para voltar depois de 90 dias, pode ter certeza que isso aí levanta suspeita. E se eles te perguntarem, você tem dinheiro para ficar 90 dias na Europa? E esse valor é um pouco alto, correspondente à quantidade de 90 dias. Eles vão verificar se você tem dinheiro para pagar ali a hospedagem, se você tem o dinheiro para alimentação e para os passeios normais. Outra coisa que você precisa saber é que se você conhece alguém aqui na Europa e essa pessoa não é nacionalizada ou não é uma pessoa que nasceu aqui, não tem cidadania espanhola, ela não pode te enviar a chamada carta convite, que é uma carta para que você possa residir na casa dela durante o tempo que você estiver aqui de turismo. E até mesmo se você vem com a intenção de ficar na Espanha, não pegue carta convite, porque se você ficar, você vai complicar muito a vida da pessoa que te enviou uma carta convite. Quando você tem a carta convite, você não precisa ter uma reserva de hotel. Quando você tem reserva de hotel, você não precisa ter a carta convite. Então, se você vai fazer uma reserva de hotel e por acaso depois você vai ficar na casa de algum amigo ou parente, não comente sobre esse amigo ou parente. Você fala que vai fazer turismo. Agora, se você tem uma carta convite, apresente a carta convite. Vou ficar na casa de fulano de tal. Essa carta convite atualmente custa em torno de 100 euros para ser feita uma carta convite por pessoa. O cidadão europeu, o cidadão espanhol, paga em torno de 100 euros. Esse processo entre fazer a carta convite e enviar para outro país tardaria em torno de 2 a 3 meses. E o cidadão espanhol é totalmente responsável por aquela pessoa que vai ficar na casa dele, ok? Então, isso aí é dicas para quem vem como turista ou que vem como turista e pretende ficar aqui na Espanha. Se você vem para estudar, que você de preferência já tenha a matrícula totalmente legalizada a partir aí do seu país de origem. Se você vai estudar um grau superior, um mestrado, um doutorado, que a universidade em questão te envia um documento, você vai no consulado aí no seu país e solicite o visto de estudante. É muito melhor você fazer a partir do seu país, porque se faltar algum documento, você já resolve aí. Outra questão também é que se você faz a partir do seu país de origem,
às vezes não precisa fazer a tradução, porque alguns consulados aceitam documentos no idioma local, não necessitando a tradução para o espanhol. A tradução juramentada, que também é uma grana. Se você vem para viver aqui na Espanha, você tem que ter um plano para você poder viver, porque, por exemplo, você não consegue trocar o visto de turismo por um visto para viver estando aqui na Espanha. Depende muito do visto também que você vai solicitar. Por exemplo, eu quero um visto sem fins lucrativos, é só para viver em Espanha e não é para trabalhar. É mais fácil e eu acredito que só pode ser feito através do consulado, tá? E outro também, você quer vir para trabalhar, o ideal é que você já consiga um trabalho e que a empresa que te contratar disponibilize toda a documentação para que você possa vir legalmente aqui para a Espanha. Se você vem como turista para viver e trabalhar aqui na Espanha ou estudar, você tem um período de 30 dias para tentar solicitar um visto. E claro, dependendo do visto, só pode ser feito através do país de origem. Eles não vão te disponibilizar o visto você estando aqui. O visto de estudante, sim, é possível você chegar aqui como turista e solicitar o visto aqui se estiver dentro dos 90 dias do tempo de turismo, que é o prazo aí para você estar aqui no país e trocar o visto por outro, tá? Então, é bom que você já tenha tudo planejado, a questão de matrícula e tudo mais, porque, não deu tempo de fazer o visto no consulado, o visto de estudante, você pode vir na Espanha e solicitar. Assim que chegar aqui, já dá entrada, porque às vezes ter uma cita, quer dizer, uma agenda na estrangeiria pode tardar o tempo, e se passar dos 90 dias, eles nem aceitam os papéis. Eles simplesmente denegam porque passou do prazo de você solicitar o visto estando aqui em Espanha. Precisa ser durante os 90 dias em que você estiver totalmente legalizado aqui. Uma vez que você não esteja mais legalizado, que passou o tempo de turismo, aí já são outras questões que você vai ter que analisar. Então, ponto 2. Como não perder a comunicação com os aplicativos que você tem do Brasil e ter comunicação em Espanha? Por exemplo, se você tem uma conta no Brasil, ainda recebe dinheiro no Brasil, ou quer receber dinheiro de parentes, de clientes do Brasil, eu falo do Brasil especificamente porque foi o caso que eu passei, mas de repente aí de outro país, você tem que pensar nisso também. Se você tem contas bancárias do seu país, quer vir para a Espanha e não quer perder a comunicação com esses aplicativos, você precisa ter um chip de celular de uma companhia em que você possa receber SMS aqui para poder manter seu aplicativo ativo, porque às vezes vai te mandar um SMS para você verificar ali o aplicativo que é você mesmo. Então, quem vem do Brasil, recomendo que traga um chip pré-pago da Vivo. Por que um chip pré-pago da Vivo? Porque o chip pré-pago da Vivo você não vai ter um custo muito alto, você não vai precisar pagar pacote home e outras coisas para você continuar usando os aplicativos do seu banco ou outros aplicativos que você tenha no Brasil, aqui na Espanha. Porque o chip da Vivo, estando aqui na Espanha, recebe SMS e até recebe chamada. Basta você colocar crédito nele. Claro, não dá para você conversar muito tempo, porque a chamada cai rapidinho, consome seus créditos, mesmo sendo a outra pessoa que estiver te chamando. Então, por exemplo, você faz uma recarga a cada 2 meses de R$15, de R$20, e o chip se mantém ativo durante o tempo que você estiver aqui na Espanha. Você não perde o número e você pode utilizar todos os aplicativos estando aqui. Chegou aqui, o que fazer? Busca um lugar que venda essas questões de telefonia, né? Aqui na Espanha, por exemplo, El Corte Inglês, que tem vários lugares da Espanha. Compre um chip. Quando eu cheguei aqui, eu comprei da Orange, que vale em muitos lugares da Espanha e outros países, ele funciona. Então, se eu precisasse viajar de passeio para outros países, ele funcionaria também. Outra opção também seria o Vodafone, e tem várias outras operadoras. O que você precisa fazer é perguntar qual a cobertura desse chip. Por exemplo, no Vodafone, quando eu fui para Portugal, ele funcionou perfeitamente lá e tinha internet e eu não tinha que pagar roaming por isso. Cobertura roaming, não tive que pagar mais por isso. Ele tinha uma limitação, mas funcionou super bem por uns dias que eu passei em Portugal e voltei para a Espanha.
Então, busque uma operadora que seja abrangente, que funcione em toda a Espanha ou nos países que você gostaria de visitar e conhecer. Terceiro, onde morar? Então, quando você vem como estudante, é muito mais fácil você conseguir um quarto para alugar. Ou, às vezes, um apartamento inteiro. Por quê? As moradias para estudante, eles não exigem muita coisa. Só exige que você seja estudante. E muitas delas nem te pedem o documento de matrícula. O único problema da moradia de estudante é que geralmente, por exemplo, no período de férias, que é de julho a agosto, às vezes você tem que deixar o piso ali, o apartamento, e ir embora. E aí depois você alugar novamente e voltar no outra temporada. Por isso que se você vem como estudante e vem para morar, que você converse com o caseiro, com o dono da casa, do apartamento, do piso, que é chamado de piso, dizendo, olha, eu vou estudar durante 4 anos, durante 5 anos, então eu não vou voltar durante as férias e preciso contrato de 1 ano. Aluguéis com curto período, como por exemplo 1 mês, 2 meses, é muito difícil de encontrar e é muito caro. Se você vem para viver com a sua família, é muito complicado achar um lugar para morar, principalmente se você não tiver um visto, se você não tiver documento, se você não tiver como comprovar a sua fonte de renda. E dificilmente eles aceitam fonte de renda de outro país. Então, por exemplo, também você pode buscar lugar para trabalhador. Então, se você, por exemplo, conseguir um trabalho em alguma cidade e tal, você vai buscar apartamento, piso para trabalhador. E aí, talvez você tenha menos burocracia também para poder conseguir alugar um local, tá bom? Quarto, visto. Existem vários tipos de visto. Na verdade, estão até revisando as regras para as pessoas terem visto. Então, tem os vistos que você pode conseguir antes de vir para cá, tem os vistos que você pode conseguir depois que você vem para cá, e tem os vistos que você só vai conseguir daqui a 2, 3 anos morando aqui. Então, por exemplo, se você quer já vir com visto, a melhor opção hoje em dia seria o de estudante. Você tentar conseguir uma matrícula na universidade e você já vir com visto de estudante. As vantagens de vir com visto de estudante é que muita coisa é facilitada para você. Se você vai solicitar o visto, você não precisa comprovar tanta renda do que se fosse outro tipo de visto. Então, o valor que eles exigem de comprovação de renda é baixo. Para visto de estudante, você atualmente tem direito a trabalhar 30 horas por semana. Estão para mudar isso e diminuir para 15. Então, só dá para confirmar quando o novo regulamento for aprovado. Então, por enquanto, você pode trabalhar 20 horas por semana com visto de estudante. A outra opção também, por que é bom você vir com visto de estudante, é porque você vai ter um diploma daqui da Espanha, que isso valoriza muito o seu currículo para você conseguir um emprego, um trabalho melhor. Eles facilitam muitas coisas. Você vai ter um NIA, que é um documento de estrangeiro aqui no país, e isso te permite alugar um local para morar, te permite você abrir contas bancárias, te permite você empreender, te permite fazer muita coisa, tá? Te permite você receber bolsas de estudos, ajudas de custo com a universidade, custo com estudos e outros benefícios. Isso se você tem um visto, um NIA, um documento, uma tarjeta de documento que você esteja totalmente legalizado aqui. Trabalho. Espanha está precisando muito de profissionais, né? Então, tem a opção de visto de trabalho, mas geralmente a empresa tem que te contratar você estando aí no seu país. Então, você tem que conseguir contatar com a empresa aqui, a empresa tem que estar disponível a te contratar, ela vai enviar os papéis para você dar entrada na solicitação de visto, para você poder trabalhar nessa empresa aqui. Então, tem essa opção de visto de trabalho. Turismo. Para o Brasil, você não precisa de um visto de turismo, mas agora tem um novo documento, né, que não sei se vale a partir de outubro desse ano, que todo mundo que for viajar para União Europeia, todos os países da União Europeia, vai precisar de fazer um formuláriozinho aí pela internet, preencher esse formulário, pagar uma taxa para que você possa vir para cá, tanto para a Espanha quanto para outros países da União Europeia.
Então, o visto não será necessário, mas esse formulário será necessário para você poder entrar aqui no país. Então, fique atento aí sobre esse documento, caso você queira viajar para a Espanha. Outro tipo de visto. Supondo que você tenha vindo para cá como turista, não conseguiu um visto de outra coisa nos 3 primeiros meses e ficou irregular. Tem vistos chamados de arraigo social. Tem arraigo social se você conseguir um trabalho, tem arraigo social se você for empreendedor, tem arraigo social se você já tem dinheiro e não precisa trabalhar. Então, esse arraigo social, atualmente, você pode solicitar depois de 3 anos vivendo aqui na Espanha, morando. Só que durante esses 3 anos você não pode trabalhar. Você vai ter dificuldade para alugar um local para morar, você vai ter dificuldade, você não vai poder abrir conta, você vai ter dificuldade para um monte de coisa. Porque sem a documentação, você não vai conseguir fazer quase nada, sem a ajuda de outras pessoas. Então, eles estão pensando em alterar esse arraigo social para 2 anos, você vivendo 2 anos. Só que você precisa ficar atento também às regras para conseguir esse arraigo social, porque não é só viver aqui. Chegando aqui, você precisa fazer o empadronamento na prefeitura, de acordo com a casa onde você for morar, que é um registro de que você está morando em tal endereço. Você precisa ter um comprovante mês a mês de que você estava aqui na Espanha. E eles preferem que esse comprovante seja de algum órgão público. Você pode ter de outras coisas, mas de preferência que seja de algum órgão público, cartas que chegam na sua casa e tudo mais. Então, por exemplo, se você fez uma consulta por mês no posto de saúde, exames que você fez, você pode ter esses comprovantes, guardar esses comprovantes, para que você possa comprovar depois que você esteve 2 anos consecutivos ou 3 anos consecutivos. Na lei atual, 3 anos, na nova regra, se tudo mudar, 2 anos consecutivos aqui em Espanha, para você solicitar o arraigo social. Não é algo simples, existe um monte de documento que você tem que aportar, então estude sobre isso antes de você vir, por isso que dicas do que você deveria saber antes de vir para cá. Porque se você não juntar esse documento durante o tempo, passou 2, 3 anos, você for buscar só depois informações sobre isso, pode ser que você não tenha os documentos suficientes para comprovar as coisas que precisa para solicitar o visto de arraigo social. E aí eles te dão o visto de 1 ano e depois de 1 ano você tem que renovar, você tem que cumprir com as regras ali de cada visto, tá? Então, esses são os tipos de vistos mais comuns. Mas tem outros, por exemplo, se você já tem uma dupla nacionalidade, um documento aí, por exemplo, da Itália, de Portugal, de qualquer outro país da União Europeia, as coisas se tornam mais fáceis. Você não vai precisar exatamente de um visto. Você chega aqui, vai na estrangeiria, mostra o passaporte daquele país que faz parte da União Europeia e você consegue aí um visto para comunitários da União Europeia. Você vai poder trabalhar, vai poder viver e é muito mais fácil você estar aqui. Tem vistos também para familiares de espanhóis, então busque saber as regras, porque tem vistos que só pode ser feito a partir do seu país, através do consulado. Se você vier para cá como turista e ficar irregular, alguns vistos você não vai conseguir fazer a partir daqui, ok? Sobre o idioma. Que idiomas eu posso falar, o que tem que aprender antes de vir para cá? Aqui eles querem que você fale espanhol. Então, espanhol é super fácil, é de boa, dá para eu ir lá. Dá para você vir, dá para você entender algumas coisas que eles falam, mas eles não te entendem. Até mesmo por causa dos fonemas que são diferentes no português e no espanhol. E fora as palavras que têm o mesmo som ou a mesma escrita e significados opostos ou significados muito diferentes. Só um exemplo. O R no Brasil tem som de Rá. E o J na Espanha tem som de Rá. Então, quando você fala qualquer palavra que tem o som de Rá, eles imaginam um J, eles não imaginam um R. O que pode mudar totalmente o sentido ou o significado daquilo que eles estão ouvindo. Então, o que acontece é que você pode até entender o que eles falam, mas eles não entendem o que você fala. E se eles não entendem o que você fala,
eles não vão se preocupar e se esforçar em tentar entender. E isso vai ser um problema seu, vai ser uma dificuldade sua, tanto para conseguir trabalho, quanto para estudar, quanto para fazer qualquer outra coisa. Então, eu recomendo que se você quer viver em Espanha, você tem certeza que é Espanha, aprender espanhol. Só que, por exemplo, se você quer viver na Espanha e trabalhar para outros países da União Europeia, eu recomendo que além do espanhol você aprenda o inglês. Porque, por exemplo, para a área de TI, tem muita vaga de emprego totalmente remota, que você pode viver aqui na Espanha e trabalhar para outro país. Então, eles exigem um nível de inglês alto, B2 ou C1. Então, se você é da área de TI, estude também o inglês. Trabalho. Se você tem documento relativamente fácil, você conseguir trabalho. Talvez você não consiga trabalho na sua área, mas com documento, com NIA, e se o seu documento permite trabalhar, porque nem todo visto permite trabalhar, você pode conseguir trabalho. Se você veio como turista e está irregular, é muito difícil você conseguir trabalho. E esses trabalhos geralmente são trabalhos, por exemplo, cuidando de pessoas maiores, trabalho no campo, trabalho com limpeza, trabalho com construção, de forma totalmente irregular. Você não tem direito trabalhista, você não pode reclamar do seu patrão, porque se você vai na polícia, se você vai em qualquer lugar reclamar de alguma coisa que fizeram contra você, além deles investigarem a pessoa a quem você está se queixando, eles vão investigar você, porque você não tem documento, você não tem visto. Então, eles vão abrir um trâmite administrativo para você que não tem visto, para poder te deportar. Dá para viver irregular aqui? Dá. Se você não arrumar confusão, se você não buscar a polícia para nada, se você ficar na sua. Então, dá para você viver. Agora, se você arrumou confusão, é complicado. Eles não deportam você por qualquer coisa. E não te pegam por qualquer coisa. Só se você estiver fazendo algo de errado. Então, dá para você viver, dá para você estudar, dá para você trabalhar, dá para você fazer muita coisa. Desde que você não tenha problemas com o seu empregador, você não tenha problema com ninguém, você não reclame de ninguém. E é basicamente isso. Trabalhos que você vai conseguir é desse tipo. Trabalhar para empresas? Não, você não vai conseguir trabalhos para empresas. Porque eles podem receber uma multa altíssima por dar emprego para imigrante irregular e dá um problemão. Então, eles nem arriscam, eles não empregam. Porque tem muito imigrante também que arruma um emprego, às vezes que alguma empresa quer ajudar, e depois ele vai lá e denuncia a empresa. Só que tem que lembrar também que o imigrante que denuncia a empresa também vai se encontrar numa situação difícil, porque a polícia vai saber que ele está irregular. Então, se você vem para cá, tem uma universidade, tem isso, tem aquilo, e acha que vai chegar aqui e já vai começar a trabalhar na sua função, naquilo que você fazia aí no seu país, não é bem assim, tá? Cursos. Uma vez que você tenha um documento espanhol, o NIE, existem vários cursos gratuitos profissionalizantes através do CEP, que é a secretaria da parte aí de emprego aqui do país. Existem vários cursos para vagas de emprego que é de difícil cobertura, que falta profissionais aqui. Então, se você busca cursos gratuitos aqui na Espanha, você vai encontrar muitos cursos pagos ou subvencionados pelo governo. Empreender. Uma vez que você tenha um visto que te permita trabalhar por conta própria, você pode abrir uma empresa, você pode empreender. Mas precisa saber os problemas de empreender, não é uma coisa tão fácil. Que a cultura aqui é diferente, então nem tudo que vende no Brasil, nem tudo que vende no seu país, nem tudo que as pessoas compram muito no seu país vai comprar aqui, tá? Então, outra coisa, a questão de impostos. 21% de IVA, que geralmente quem vai pagar o IVA embutido no preço, ou o preço do serviço mais o IVA é o seu cliente. Só que deduzindo o IVA ali, que ele vai te pagar e você vai ter que pagar para o governo, que é 21%, você vai ter que pagar ali o imposto de renda. Supondo que você se dê muito bem e consiga faturar, acho que mais de 60 e poucos ou 70 mil por ano,
você vai pagar em torno aí, acredito, de 47% de imposto de renda. Então, mais de 50% do valor que você fatura vai para o governo. Ou é para a Hacienda, ou e outra parte é a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? É como se fosse o INSS brasileiro. Para quem está iniciando e tem pouco faturamento, vai pagar em torno de 80 euros por mês nesse momento atual, né? Se você pedir a tarifa plana. Mas, caso seu faturamento suba, você vai pagar no mínimo aí uns 350 euros por mês de Seguridade Social. O problema é que quando termina o período de tarifa plana, que se eu não me engano é entre 1 ou 2 anos, que você vai pagar 80 por mês aí, obrigatoriamente a sua Seguridade Social vai subir. E faturando ou não, você é obrigado a pagar a Seguridade Social, que é o INSS espanhol, enquanto você estiver com a empresa aberta. Então, é um custo que você vai ter. Gestor, dependendo do trabalho que você vai dar para o gestor, que seria o contador daqui, você consegue serviços online a partir de 20, 30 euros por mês, como presenciais a partir de 50 euros por mês para você tramitar a questão de nota fiscal, de a abertura da empresa, os relatórios que tem que enviar mensalmente ou trimestralmente, dependendo do tipo de empresa que você vai abrir, se é autônomo ou se não. Então, o gestor você vai pagar no mínimo aí uns 30 a 50 euros. Isso para começar, tá? Dependendo da empresa, você vai pagar muito mais. Falando agora sobre a nacionalidade. Nacionalidade, por exemplo, para brasileiro, existem outros países também que estão nessa lista, e o Brasil é uma delas. Se você tem 2 anos de residência, você já pode pedir a nacionalidade espanhola. Mas não confundam, residência legal, não é você estar, não é instância, não é você estar aqui 2 anos em Espanha. Porque, por exemplo, o visto de arraigo social, você tem que viver 2 anos, não, desculpa, tem que viver 3 anos aqui em Espanha na lei atual, né? E na nova lei eles estão falando que seriam 2 anos. Você tem que viver, você tem que provar que estava aqui, que você não saiu daqui e tudo mais. A nacionalidade, você tem que provar que teve 2 anos de residência continuada. Você não pode ter perdido o visto nesse período. Então, residência legal, residência ali no documento, porque existem vários tipos de visto. Visto de estudante não é visto de residência, é visto de instância, quer dizer, é um visto temporário no qual você pode ficar na Espanha e depois ter que voltar para o seu país. Visto de residência é outro, tá? Então, quando você tem um visto de residência, se você tiver um visto de residência durante 2 anos aqui na Espanha, sendo brasileiro ou de outros países que estão nessa lista aí, com 2 anos você pode dar entrada na nacionalidade espanhola. Para o Brasil é permitido ter a dupla nacionalidade, você vai ser espanhol e brasileiro. E aí tem uma lista também de critérios que você tem que ter, que você tem que respeitar e cumprir para você solicitar a nacionalidade. Entre estar como residente 2 anos consecutivos sem interrupção, sem problema nenhum, de você não ter passado um tempo muito largo, muito grande fora do país. Tem a questão de você saber o idioma, então você vai ter que fazer uma prova de idioma e mostrar que você realmente sabe espanhol. E tem uma prova de conhecimentos gerais. Você vai ter que fazer também essa prova de conhecimentos gerais. Então, assim, se você, por exemplo, veio para cá e estudou a ESO, ou se você trouxe seu filho, e seu filho estudou a ESO, que é o ensino secundário obrigatório aqui, e seu filho conseguiu aí o diploma da ESO, ou você conseguiu o diploma da ESO, você não vai precisar fazer a prova de conhecimentos gerais. Eu acredito que idioma também não. E aí você fica isento do curso de idiomas e de conhecimentos gerais, porque estudou o ensino secundário obrigatório em Espanha. Mas se você não tenha isso estudado em Espanha, que seria equivalente ao ensino médio no Brasil, você vai ter que fazer essas 2 provas. Então, a partir do momento que você conseguiu a primeira residência em Espanha, já começa a correr atrás de estudar espanhol e de estudar sobre conhecimentos gerais de Espanha, para você fazer essas provas, para que quando complete 2 anos de visto com residência em Espanha, você possa dar entrada
na documentação aí de nacionalidade e poder se tornar um cidadão espanhol. Por último, cultura. Eu estava falando ali sobre empreender e falando sobre a cultura espanhola. Não tente forçar a sua cultura na cultura deles. Eles são tradicionais, eles têm uma cultura muito diferente da nossa, ou seja de qual país que você esteja, eles têm uma cultura totalmente diferente. Então, por exemplo, eu quero empreender, vou fazer um restaurante de pão de queijo para vender na Espanha. Beleza, mas que seu público-alvo seja o brasileiro. Porque se você vai fazer uma comida que é típica brasileira, dificilmente você vai conseguir inserir isso na cultura espanhola. Eles não são de ficar provando muitas coisas culinárias diferentes da deles. O tipo de alimentação deles é totalmente diferente da nossa alimentação. A cultura deles, a forma deles se comunicarem e tudo mais é diferente. Outra coisa é que, por exemplo, a cultura brasileira, tudo damos voltas para falar com as pessoas, para não ofender as pessoas, ou porque as pessoas são muito sensíveis e tudo mais. Aqui não. Aqui, quando eles têm que falar um não, eles falam não curto e grosso e já está. E não é porque eles estejam sendo grossos ou que eles estejam ofendendo a pessoa. É porque a cultura espanhola e a cultura europeia é direta. Então, eles são muito diretos naquilo que eles têm que falar. Eles não ficam dando voltas para poder falar com você. Se eles tiver que dizer não, é não. A cultura deles talvez porque tenha mais pessoas maiores do que jovens, até mesmo porque Portugal e Espanha, os jovens, para buscar melhores oportunidades de trabalho, vai para outros países. Eles já aprendem outros idiomas desde pequeno, o francês, o inglês, e quando chega na idade de universidade, eles vão estudar em outros países, complementam os estudos em outros países e por lá ficam e conseguem emprego. Então, tem poucos jovens aqui, você vai ver muito mais jovens estrangeiros do que jovens portugueses, jovens espanhóis, isso falando desses dois países, Portugal e Espanha. E por isso, como tem muitas pessoas aqui que já são adultos e senhores, eles ainda têm aquela cultura mais antiga e eles gostam de comer sempre os mesmos tipos de alimento, sempre os mesmos tipos de bebida, não são muito de ficar explorando culinárias diferentes e tudo mais. Não estou dizendo que são todos, eu estou falando de forma geral que a maioria é assim. Então é muito complicado você chegar aqui em Espanha e querer inserir a sua cultura na cultura deles e querer fazer as coisas do seu jeito. Por exemplo, outra parte de cultura, só para finalizar, é que eles têm a hora siesta, de hacer la siesta. La siesta é um horário durante o dia em que eles param tudo, fecham tudo, vão para casa comer e dormir. E aí depois retorna ao seu trabalho. Então, por volta de 2, 2h30 até umas 5, 4h30 até 5h30, eles fecham tudo e vão para casa comer e dormir. E é um horário sagrado para eles. Eles gostam que as pessoas façam silêncio nesse horário. Não se pode fazer bagunça, barulho, festa nesse horário, porque é um horário que eles estão descansando. Isso é cultural. E isso você não tem como mudar na cabeça das pessoas. A cultura deles em geral, com respeito a... Eles não são pessoas ambiciosas, não tem aquele pensamento, quero ganhar muito dinheiro, ou coisas desse tipo. E até mesmo porque a moeda aqui tem um poder de compra muito maior do que em nosso país. Então, eles se contentam em ganhar um salário e meio, e para eles isso tá bom. E eles vão juntando dinheirinho com mais aposentadoria, que não é muito, mas em teoria eles acreditam que daria para viver. E isso para eles está bom. Então é uma cultura muito diferente da cultura latino-americana e de outros países, que trabalha muito para poder conseguir algo, para poder ter um futuro. Então, assim, eu vou trazer muitas outras informações para vocês a respeito aqui da Espanha.
nesse vídeo aí está 10 coisas que seria bom você saber antes de você vir para cá, você buscar estudar, você buscar os detalhes. Mas eu vou trazer muito mais informações neste canal para vocês. Então, se você gostou do meu vídeo, curta, comente, compartilhe e não esquece de me seguir para receber novas notificações. Um grande abraço.